meus amores! Como é que vocês estão? Preparados aí para mais uma manhã, mais uma rotina de atividades? Vamos, que já está bem pertinho de mais um final de semana, tá? Sigo daqui de casa, você da sua casa, né? Mas vamos aí manter a nossa rotina de tarefas, né? Vamos aí dar continuidade aos nossos estudos. Mas antes de qualquer coisa, é preciso sempre agradecer, encher o coração de coisas boas, não é verdade? E sempre praticar o que o nosso coraçãozinho, tá dizendo, tá alertando pra gente fazer. Coisas boas, né? Então vamos começar aí nossa manhã com mais uma oração e com mais um momento de atividades, tá bom? Com muita fé, com coisas boas, pensamentos positivos, vamos fazer mais uma oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém, turminha, que Papai do Céu, como a Pró sempre diz, sempre te guie, te guarde, te proteja, que te dê, sobretudo, sabedoria. Precisamos de sabedoria para lidar com as mais diferentes situações, né? Então, vamos começar nossa manhã de quinta-feira com mais atividades. Vem comigo. Hoje vamos começar com ciências no nosso livro, tá certo? Já a Pró começa a rotina com vocês. Vamos lá? Pois então, turminha, nós vamos falar sobre meio ambiente mais uma vez. Lembram que em junho a Pró montou uma mini apostila para vocês, que no dia 5 de junho comemora-se o Dia do Meio Ambiente, né? Mas agora nós vamos falar sobre os elementos em específico. Hoje não, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o meio ambiente no geral. A Pró até naquele momento colocou uma música da Xuxa chamada Viver, né? Que a natureza está em tudo e quer viver. E é isso mesmo, turminha. Somos natureza. A natureza está em nós, porque fazemos parte dela, né? Mas como é que pode, né? Nós, seres humanos, sermos elementos da natureza e muitas vezes maltratá-la tanto? Quando a gente suja um ambiente, quando a gente polui uma água, quando a gente desrespeita um animalzinho, como é que pode? Eu tenho certeza que você, criança, não faz isso, né? São atitudes que muitos adultos que não têm esse respeito, que não têm essa consciência com a natureza, acaba prejudicando, né? Sabemos que é necessário retirar elementos da natureza para garantir a nossa sobrevivência. Mas por que não garantir a nossa sobrevivência de forma sábia, sem prejudicar a natureza, sem prejudicar os animais, as plantinhas, não é? É importante que a gente tenha essa consciência do cuidar, do zelar, do utilizar os elementos naturais de forma sábia, não é? Para que ninguém seja prejudicado no futuro. Apesar de que já estamos sendo, né, turminha, prejudicados aí pela poluição no ar, pela possibilidade de faltar água, já que boa parte da água do nosso planeta Terra, né, ou está poluída, ou é salgada, ou ainda está congelada, né? Então é importante a gente utilizar esses recursos de forma consciente, tá bom? Então vamos lá pegar o nosso material, o livro de ciências, tá certo? Então vamos lá, turminha, estou aqui com os dois livros. A turminha que tem o livro atualizado, esse livro todo verdinho, vai abrir aí nas páginas 40 e 41, que teremos um textinho e uma atividade referente ao assunto, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Essas páginas aqui, tá bom? O que há no ambiente? O que existe no ambiente, hein, turminha? E o pessoal que tem o livro não atualizado, esse livro aqui com a base branca, vai colocar aí nas páginas 88 e 89. Mesma tarefinha, mesmo textinho, tá certo? Então, a Pró vai ler aqui um textinho, vai conversar um pouquinho, mas depois vocês vão fazer a leitura, vão repetir a leitura
tá? Que a leitura é uma atividade que a gente vai realizar frequentemente, como a Pró sempre fala aqui, né, turminha? Então, vamos lá. O que há no ambiente? No ambiente, nós podemos encontrar diferentes seres, né? E componentes que não têm vida, tá? Normalmente, nos ambientes naturais, ou seja, aqueles ambientes em que o ser humano não modificou, não interferiu, a quantidade de elementos naturais vai ser muito maior do que num ambiente em que houve ação do ser humano, né? Por exemplo, uma floresta. Numa floresta, a gente vai encontrar elementos naturais. Já num sítio, numa fazenda, em que o ser humano fez interferências, né? Realizou algumas construções, nós vamos poder encontrar elementos naturais e elementos construídos pelo ser humano, que a gente chama de elementos culturais, tá bom? Então, nós podemos encontrar esses elementos nos diferentes ambientes, não é? Que a gente frequenta ou ambientes que a gente desconhece, porque nosso planeta é gigantesco, tem uma diversidade maravilhosa de ambientes, de paisagens, né? E nós conhecemos apenas uma pequena parte, tá? Mas temos acesso às imagens, aos vídeos que podem nos mostrar aí a diversidade de ambientes e de elementos que a natureza dispõe, tá certo? Normalmente, turminha, nós seres vivos ou os outros seres vivos necessitamos daquilo que a natureza fornece, né? Necessitamos. É uma relação de dependência, assim como nós também necessitamos dos outros seres vivos. É uma relação de troca, né? Nós necessitamos deles e muitos seres vivos também necessitam da gente, tá? Então, essa relação, ela é natural, porque necessitamos dessa relação para garantir a nossa sobrevivência, tá? Olha só o que diz aqui o textinho. No ambiente, é possível encontrar seres vivos e componentes não vivos. Os componentes não vivos podem ser classificados em componentes construídos e componentes naturais. Tá certo? Os componentes construídos, turminha, tudo aquilo que foi produzido por seres humanos, por nós, pessoas, né? E os componentes naturais são aqueles provenientes, ou seja, que têm origem da própria natureza. Na natureza não existe só seres vivos, existem elementos não vivos que são fundamentais para a nossa sobrevivência, como a água, como o ar, não é? Como o solo, que a gente chama de terra, né? Como o sol, como as nuvens, as rochas. Esses são exemplos de componentes naturais que não têm vida. Mas necessitamos também dos componentes construídos, produzidos por nós seres humanos, né? Que são componentes que também vão fazer com que nossa sobrevivência fique mais confortável. Por exemplo, a moradia, não é uma cama que a gente usa para dormir. Enfim, todos esses recursos que foram construídos também são necessários para a nossa sobrevivência, tá bom? Então, vocês vão observar aí no textinho que também tem uma imagem em que a gente vai perceber de maneira simples a relação entre os seres vivos, né? Quando a gente vai fazer um piquenique, né, no momento não é possível, o que é que a gente vai precisar, né? De um ambiente legal, nós vamos sentir o ar daquele ambiente, vamos nos relacionar com as pessoas que vão participar desse piquenique, né? Então, observem só como a gente o tempo todo está interagindo, né? Utilizando os recursos. Quando a mamãe prepara um alimento, quando a gente come uma fruta, é uma relação de dependência sim, porque nós estamos utilizando esse alimento que foi oriundo, ou seja, que veio da natureza. Então não adianta dizer, eu não preciso da natureza. Todos nós precisamos e nós somos natureza. Pena que muitos seres humanos, por mais conscientes que sejam, infelizmente não fazem bom uso dos elementos naturais, né? Prejudicam o solo, prejudicam a água, prejudicam o ar. E dessa forma acabam se prejudicando, né? Já que existe essa conexão, essa ligação de dependência, tá? Então, turminha,
As teias de aranha, os ninhos das aves e as moradias dos seres humanos são exemplos de componentes construídos. Construído é aquilo que é produzido. A aranha, ela produz sua teia, né? É um componente que foi construído, que foi produzido. O João de Barro, que é um passarinho, ele produz a sua casinha com barro, não é? Então, por aí vai, né, turminha? Então, nós seres vivos somos capazes aí de nos adaptar aos ambientes, tá? Mas, turminha, vou fazer aqui uma observação. Não são os animais que invadem o nosso ambiente. A gente aqui ocupou o ambiente deles primeiro, né? Já que nós que construímos, né? As paisagens são modificadas pela ação do ser humano. Então, não são os animaizinhos que invadem nosso ambiente. É o contrário, tá? A gente que tomou esse território, que adaptou, que construiu, que transformou. Mas até que ponto isso é bacana, né? Até em qual situação isso é bacana, né? Interferir assim. Por exemplo, temos as cidades, né? As ruas, as casas. Mas por que o ser humano despeja o esgoto nos rios e mares? Sendo que existem possibilidades desse despejo não acontecer e não poluir. Então, é uma questão de consciência, né? Precisamos, sim, claro, né? Que as paisagens sejam transformadas para atender às nossas necessidades. Mas a gente pode ter o cuidado de que essa transformação não interfira de forma drástica, né? De forma tão intensa na natureza. Aqui próximo daqui de casa, né? O Rio do Ouro, todo o despejo de esgoto das proximidades vai para o rio. É um rio completamente poluído, né, turminha? Onde existe pouquíssimas formas de vida. Ainda vejo algumas tartaruguinhas, né? Não sei como é que elas sobrevivem dentro daquela água tão poluída, né? Então, essa questão da poluição da água, ela pode ser evitada e deve ser evitada, até porque nossa água pode acabar, né? Se o ser humano continuar poluindo, utilizando a água de forma desenfreada, não fechando a torneirinha quando está escovando os dentes, não fecha o chuveiro quando está se ensaboando, ou continua lavando o carro com mangueira, esse desperdício não vai terminar, né? Não vai ter fim. E vai contribuir para a diminuição de água no planeta. Então, vamos ser conscientes e saber utilizar os nossos recursos, tá bom? Vocês também, turminha, além da leiturinha desse texto, a Pro vai colocar no nosso grupo o link do vídeo João Ambiente. É um vídeo de 16 minutos e 48 segundos, 17 minutos, para que vocês percebam, não é? Essa questão do meio ambiente, da natureza, tá? Então, após vocês assistirem aqui a aula com a Pro, de acompanharem o vídeo João Ambiente, vocês irão realizar a tarefinha da página 89, no livro não atualizado, e a tarefinha da página 41 do livro atualizado, tá? Vai estar tudo no roteirozinho, tudo organizadinho, tá bom? É uma atividade bem simples, relacionada ao textinho e ao conteúdo meio ambiente, tá certo? Tenho certeza que vocês vão tirar aí de letra a resolução dessa tarefinha. Combinado? Teremos tarefinha complementar e para isso vocês vão precisar do caderninho de desenho, tá? A tarefinha complementar é a seguinte: vocês vão desenhar um ambiente, uma paisagem que tenham elementos da natureza e que também tenham elementos produzidos pelo ser humano, tá certo? Eu quero uma paisagem assim, com essa diversidade de elementos naturais e de componentes construídos, tá? Pintem, deem um colorido bem bacana, tá certo? Que essa é a nossa tarefinha complementar, tá bom? Então, turminha, finalizando aí o momentinho de ciências, do ver o vídeo João Ambiente, da tarefinha no livro e da tarefinha no caderno de desenho, vocês agora vão dar aquela descansada, né? Relaxar um pouquinho, tá certo? Para que no retorno a gente continue com mais atividades.
é só pausar a aula, tira 30 minutinhos para lavar as mãos, beber água, lanchar, descansar. Combinado, galerinha? Então, já já a gente volta com caligrafia e caderno de português. Combinado? Boa recreação, bom descansinho para vocês. Até na estante. Então, vamos lá, turminha. Descansaram, tiraram uns 30 minutinhos aí para o repouso, que é importante, né? A Pro sempre fala aqui sobre o momento do intervalo, tá? Então, nós vamos ter caligrafia, tá bom, turminha? Com o textinho O Atraso de Jonas. Esse material foi o material mais recente que a prova pediu, tá? Vai ser só esse aqui. Esse outro textinho fica para um outro momento. Então, nós vamos pegar aí o textinho O Atraso de Jonas, recortar. Lembrando, primeiro copia na caligrafia para depois colar. Mesmo aqueles aluninhos que têm a caligrafia, de pauta mais curta, né? A caligrafia pequena dá para colar sim, tá? Vou acertar aqui. Vou fazer aqui a leiturinha do textinho que vai ser copiado, tá? Olha só o que diz o textinho. O atraso de Jonas. O dia amanhecera ensolarado. Era segunda-feira e a aula da professora Mariana iria começar. Jonas ainda não havia chegado e todos estavam preocupados, pois o menino nunca faltava às aulas. A professora Mariana pediu aos colegas Júlio e Carminha que fossem à procura de Jonas. As crianças saíram, então, em busca do amigo. Mas, mal chegaram ao portão, lá estava Jonas com uma maçã na mão. Jonas se atrasou porque parou para comprar uma maçã para sua querida professora. Ufa, que susto Jonas deu em todos. Olha que coisa bacana, né? Então, vamos pegar agora a caligrafia, que a prova vai relembrar como é que a gente faz. Combinado? Pois então, vamos lá. Para quem tem a caligrafia pequena, como essa que eu vou mostrar aqui para vocês, olha só, copia o textinho, né? O título vai ser de canetinha, que é O Atraso de Jonas. Lembrando que o título, ele deve ser feito no centro da linha, né? Para destacar, com a letrinha bem caprichada. O Atraso de Jonas. Letrinha redondinha. Olha só, coloquei aqui. Depois que copiar o textinho, o que é que vai fazer? Né? Terminado o textinho, pode usar mais de uma folha, não tem problema. A gente cola, né? Aqui é na caligrafia pequena. Cola uma parte e dobra a outra para não ficar solto, tá? Já a turminha que tem essa caligrafia aqui, não vai precisar dobrar o textinho na hora da colagem, né? Já que tem espaço suficiente aí. Então, vamos pegar aqui nossa caligrafia. E do mesmo jeito que a Pro apresentou, fazer o título com caneta, tá? Vou colocar aqui. O Atraso de Jonas. Turminha, o texto saiu um pouquinho claro. A Pro vai colocar a imagem desse textinho no nosso grupo, tá? O Atraso de Jonas. Coloquei aqui o título, estão vendo que a Pro colocou no centro? Aí vou começar a escrever o textinho, tá? A lápis. O dia amanhecera. Ensolarado.
Olha só, opa. Tá vendo? Comecei aqui meu textinho, acabei a linha, vou para a próxima, tá? Aí, finalizando aí, o pessoal que tem a caligrafia de tamanho maior, pega a colinha, depois que copiar o texto, tá? Pra não ficar solto, e cola, tá certo? Cola depois que copiar, que aí fica mais fácil para vocês escreverem, né? Para não tá ficando voltando na página, que aí demora mais, né? E complica a escrita, tá? Vou colar aqui. Opa. Nessa caligrafia aqui não vai precisar dobrar. Tá vendo? Então, copia. Depois que copiar todo o textinho, cola. Combinado? Pois então, assim que vocês finalizarem a caligrafia, nós vamos lembrar aquela letrinha que no começo das palavras fica tímida, fica bem segura, até perde o som, que é o H, né? Vocês lembram que nós trabalhamos o som do H inicial, que ele fica, ó, mudinho, fica quietinho, né? Então, para isso, meus amores, nós vamos precisar do caderninho de português. Vamos precisar do caderninho de português, tá bom? Com cabeçalho, certo? Deixa eu pegar aqui o meu. Vamos precisar aí do caderninho com cabeçalho. E desse material aqui, as hortaliças. Olha aqui, ele bem timidozinho na palavrinha hortaliça, nem tem som. Vamos precisar desse material. E do caça-palavras H, tá certo? Esse caça-palavrinhas aqui. Então, vai ser um cabeçalho só para essas tarefinhas, viu? Primeiro o textinho, depois a interpretação. A interpretação vai ser através de cruzadinha. Olha que legal. E por último, o caça-palavras. Todas as palavrinhas aí vão ser escritas com H inicial, tá bom? Então, eu vou fazer aqui meu cabeçalho para mostrar para vocês. Colégio Eusébio de Queiroz. Aluno ou aluna, né, turminha? Aluno ou aluna. Série. Data. E pro. Tá bom? Vou aqui primeiro preencher, né? E temos assunto. O assunto vai ser interpretação de texto e H inicial, tá? Peguei aqui meu lápis para fazer a segunda parte. Interpretação de texto. E H inicial. Prolaís, série segundo ano. E data de hoje 23, né? 23/7. Como o tempo tem passado rápido, né, turminha? Olha só. O assunto: interpretação de texto e H inicial. Nome da pro, série, a data de hoje, tá? Então, agora, eu vou pegar aqui essa primeira parte da atividade, o textinho As Hortaliças, que é um textinho da Solange Valadares.
já vai ler para vocês, tá bom? Peguei aqui. O pessoal de casa pode ajudar. Agradeço muito, viu? Olha. Vou aqui colar o textinho. Colei aqui. Agora eu vou colar a interpretação, tá certo? Que vai ser uma cruzadinha. A gente primeiro cola para depois resolver, tá? Não precisa de mais de um cabeçalho, porque é uma atividade só, viu, turminha? E agora vamos para o caça-palavras, que eu sei que vocês adoram fazer caça-palavras. Deixa eu recortar aqui. Prontinho, vou colar. Colei, né? Ficou aqui as 3 tarefinhas. Interpretação de texto, a cruzadinha, que corresponde à interpretação, não é? E o caça-palavras. Lembrando, vocês vão encontrar aí palavrinhas em que o H está muito timidozinho, ficou mudo, né? Já que ele vem no começo das palavras. Então, vamos lá, vou fazer a leitura, para em seguida deixar vocês fazerem aí a atividade de vocês. Combinado? Então, vamos lá para o texto As Hortaliças. Haroldo é um homem muito humilde. Ele mora numa casa perto do hospital e do hotel da pequena cidade de Hortolândia. Na casa de Haroldo tem uma enorme horta, onde ele planta muitas hortaliças. Haroldo sai todas as manhãs com seu carrinho de madeira para vender as hortaliças no mercado. Um dia, quando Haroldo estava colocando as hortaliças no carrinho, o fundo soltou-se e elas caíram no chão. Haroldo, muito chateado, pegou o martelo, consertou o carrinho, colocou novamente as hortaliças dentro dele e foi lá para o mercado. Chegando lá, o homem da barraca não quis mais comprar as hortaliças, porque havia passado a hora de entregá-las. Coitado, né? Haroldo, muito triste, parou perto do hospital para ver se conseguia vendê-las para as pessoas que passavam. Depois de algumas horas, Haroldo pôde voltar para casa, pois conseguiu vender todas as hortaliças. Então, turminha, vocês vão observar aqui que no nosso textinho vão ter várias palavrinhas aí com H inicial, com o H mudo. Tá bom? Então, finalizando aí a leitura do textinho, vocês vão fazer o quê? Vão grifar, ou seja, passar um tracinho
com lápis de cor ou hidrocor em todas as palavrinhas com H inicial, tá? Depois vocês vão responder a interpretação cruzada e também o caça-palavras, tá certo? Como hoje nós temos caligrafia, não vai ter tarefinha complementar aqui no caderno, tá bom, meus amores? Então, finalizamos aqui mais uma rotina de atividades. Milhões de beijinhos. Tchau, tchau. A gente se vê.